Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui fazendo mais um vídeo, ele é sobre teoria comportamental. O objetivo dele é teórico, tá? Então, assim, pessoas que não são ligadas à área da psicologia ou pessoas que gostam de assistir vídeos de psicologia realmente para uso próprio mesmo, para entender um pouquinho mais de si. Não acredito que esses vídeos serão esclarecedores para vocês. É mais para quem realmente faz faculdade, é mais para quem realmente está estudando, para quem vai fazer prova. E o intuito maior dele é ajudar os meus colegas, que a gente está com uma avaliação chegando, e como eu gosto de fazer resumo, é ajudar com os meus resuminhos, eles ficam todos bem coloridinhos e seria uma pena realmente não utilizá-los para outros fins. Então é mais esse objetivo mesmo. Então, se você está no canal para conhecimento próprio, para entender mais sobre você, é legal assistir o vídeo, mas saiba que talvez você saia com mais dúvidas do que esclarecimentos. Então, né, eu espero que seja um bom vídeo. Ele é para ser um vídeo rápido, né? Para uma revisão mesmo, ele não substitui uma aula com professores formados, pessoas que realmente entendem do assunto. Lembrando que eu sou uma aluna de psicologia do terceiro semestre da Universidade de São Judas Tadeu e realmente é só para ajudar mesmo. Se alguém achar algum tipo de erro, alguma coisa, por favor, comentem na descrição do vídeo, aqui embaixo, nos comentários, né? Na parte dos comentários, para que a gente possa ir corrigindo e arrumando, mas eu acredito que tá bacana. Então, vamos começar, né? Então, é teoria comportamental, o nome do conteúdo que a gente vai ver. E a gente vai começar, então, com o significado de behaviorismo. Lembrando que behavior, em inglês, significa comportamento, tá? Então, o que que é? É a filosofia da ciência do comportamento. O behaviorismo em si, ela é uma filosofia. E o que é a filosofia? Ela é a mãe de todas as ciências. Então, todas as ciências, a biologia, a física, todas as ciências, elas vieram da filosofia, né? No século XIX, a psicologia, né, surgiu como ciência da mente, né? Lembra de psico, que se refere a psique, que se refere à mente. A mente no sentido de consciente e inconsciente, né? A gente tinha muito uso da introspecção, né? Que era pesquisadores que realmente tentavam ter um olhar mais interno para poder entender como os fenômenos eles se davam, tá? Era um olhar mais interno, então eram experiências que você passava, né? Você tinha aí os laboratórios de Wundt, que você passava 10 mil vezes pela mesma experiência para tentar um tipo de fidedignidade. Mas aí essa filosofia que originou, né, que essa filosofia do behaviorismo chega e fala assim, olha, esse método de introspecção, ele é muito pouco fidedigno, ele é muito pouco verdadeiro, né, no sentido de resultado, né, os resultados modificavam de uma pessoa para outra. O que uma pessoa apresentava não necessariamente seria o mesmo resultado que outra pessoa apresentaria, né, porque as pessoas, elas têm uma variância entre umas e outras, né? A gente tem a questão de subjetividade, a gente tem a questão de que os indivíduos são diferentes, né? Aí a gente tem a questão da psicologia objetiva e comparativa, né? Que a gente tem o F.C. Donders, né? De 1818 a 1889. Ele fala sobre medir objetivamente o processo mental de escolha. Ele é um holandês. Aí depois a gente vem o Fechner, que ele vem em sequência, em 1801 a 1887, né, que ele tentou medir a intensidade subjetiva da sensação
ao desenvolver uma escala com base na diferença perceptível. Depois a gente tem o Hermann, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas ele produz medidas objetivas de aprendizado e memória. E o grande Pavlov, em 1849 a 1936, né, que ele fala sobre o estudo de aprendizagem e associação. O Pavlov, ele é um russo, no entanto que a gente tem faculdades na Rússia com o nome dele, né? Tem uma faculdade muito bacana, chamada Pavlov, né? Eu não lembro qual cidade é, mas eu lembro que ela é muito famosa. E ele é muito famoso pelo teste lá da saliva do cachorro. Então, o que acontece? Ele fez um teste, né? Que ele pegava e oferecia carne para o cachorro. A carne fazia com que o cachorro salivasse, era um estímulo incondicionado. E aí, ele começou a fornecer essa carne junto com o som de um sino. E o cachorro salivava. E aí depois ele começou só a usar o sino e toda vez que ele tocava o sino, o cachorro salivava. Ou seja, a gente tem um pareamento aí do cachorro parear o sino à comida. Então, não é associar, tá? Porque associar envolve raciocínio, no caso é parear. Ele pareou o sino à comida. Então, mesmo que você não fornecesse a carne, ele escutava o sininho e ele salivava, né? Esse cachorro foi condicionado. Vamos começar agora com a história do behaviorismo, né? O fundador do behaviorismo é o John B. Watson, em 1879 a 1958. Ele escreve o Manifesto Behaviorista em 1913. E ele vai falar sobre a ciência do comportamento, né? Que o comportamento ele tem que ser algo objetivamente observável, ele não pode ser essa questão introspectiva, ele não pode ter uma questão ligada a essa variação que o ser humano tem. Cada ser humano tem um jeito de sentir as coisas, tem um jeito de avaliar as coisas, e eles queriam uma coisa mais científica mesmo para avaliar, né? A gente está aqui pensando aqui no realismo, no determinismo, na hereditariedade ambiental. Ele cria o behaviorismo metodológico. Em sequência a ele, a gente tem os behavioristas pós-watsonianos, né? Que é o Skinner, que ele é o radical. Ele tem foco nas explicações científicas e desenvolvimento de termos e conceitos científicos. Ele criou o behaviorismo radical, como falado anteriormente. E o legal é que, nesse momento, né, a gente tem um levantamento da questão sobre o livre-arbítrio e determinismo, né? Será que nada controla o comportamento? Será que as escolhas, a razão, o ponderar, a moral, ela é uma questão de livre-arbítrio ou ela é uma questão determinada? Ela é uma questão determinista, né? É uma questão pré-determinada, é uma questão de determinismo hereditário e ambiental, né? Será que tem até a questão de culpa, né? De você realmente fazer porque você tá determinado a fazer. Então, assim, se é igual alguns conceitos de algumas teorias que a gente escuta de você tá determinado a fazer tal coisa, fulano foi determinado a explodir uma bomba e matar 300 pessoas, né? Será que ele escolheu o destino dele de querer fazer isso? Ou será que realmente o destino dele já estava traçado, né? Então, assim, será que nesse sentido haveria culpa, né? Se o destino dele está traçado por quem quer que seja, por alguma entidade religiosa, por quem quer que seja,
será que haveria culpa? Então, será que essa culpa poderia ser culpabilizar essa pessoa? Até para o indivíduo sofrer determinados tipos de sanção, mas seria cabível nesse questionamento, né, nessa questão? E aqui a gente vai falar um pouquinho dos tipos de determinismo, né, o psíquico, que a explicação está na mente, ela não é natural. E o hereditário, ambiental, né, que os fatores hereditários, ambientais, imediato e histórico. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Isso envolve aquela questão, não é que você você está determinado a uma coisa que você também não possa ter duas variações dessas coisas, né? Não possa ter outros caminhos, mas que eles se determinem em finalidades que a gente não consiga ter liberdade para escolha, né? Não significa que a gente não tenha uma estruturação nisso. Não sei se ficou claro. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre behaviorismo como filosofia da ciência. A diferença, né, do pragmatismo e realismo. O pragmatismo, a gente tem behavioristas do século XX. Eles não fazem perguntas práticas, dar sentido a experiências sem verdades absolutas. E o realismo são os cientistas do século XX, que estudam o mundo real externo, eles têm a diferença do mundo exterior, né, que seria o objetivo, e o mundo interior, que seria o subjetivo. Aí a gente tem o Russell como um exemplo, deduzindo a partir de dados sensoriais objetivos, né, seus experimentos aí. A gente tem o William James e o Ernest Mach, que ele diz que o processo que constitui uma explicação... Deus do céu, fecha isso. Falar de forma eficaz sobre as experiências, né? Uma explicação, descrições do fenômeno. A ciência descobre apenas conceitos que tornam a nossa experiência mais compreensível. Sim, ela tenta estudar a partir de um método, dentro do método científico, para tentar compreender o mundo à sua volta. Né? A gente tem a diferença entre ciência e senso comum, que o senso comum ele também tenta trazer explicações para os fenômenos que acontecem à nossa volta, mas eles não estão dentro de um método científico. A gente tem o behaviorismo metodológico. Aí aqui a gente tem o behaviorismo metodológico, né, que tem o conceito de realismo, que ele acredita na finalidade e contexto, o sentido dos eventos mecânicos, né, fisiológicos, né. Aí a gente tem o behaviorismo radical, que ele fala sobre o pragmatismo, o descritivismo, compreender e desconstruir comportamento. Eles explicam e definem um comportamento. Ele fala sobre fenômenos cobertos e encobertos. Cobertos são aqueles que são visíveis, né? Encobertos são aqueles que ocorrem de um jeito interno, mas eles ainda estão acontecendo. Como o formigamento dos pés está acontecendo, tem uma questão biológica, tem uma questão fisiológica, tá? Mas pessoas de fora não conseguem enxergar, certo? A gente tem monismo, né? Duas coisas da mesma natureza. E eu não vou falar sobre o behaviorismo mediacional, né? Com o Hu e o Thom. Aí a gente tem a teoria comportamental, né? Em um sentido mais aprofundado, que vai tentar entender o que significa esse comportamento, né? Compreender o que ele significa.
O comportamento, ele é um objeto de estudo da psicologia e a gente sempre fala que o comportamento é igual o referencial para a física, né? Quando você analisa um movimento de um carro em relação a uma senhorinha que tá andando na rua, né? E pergunta qual é a velocidade, né? Pergunta se o ônibus tá. O ônibus tá em movimento em relação à senhorinha, né? Então a gente sempre fala em relação a quem? Qual é o referencial? Quem é o ambiente e quem é a pessoa que tá tendo o estímulo aí do ambiente, né? E definindo algum tipo de comportamento. A gente tem a concepção de espécie humana, que agora a gente vai entrar um pouquinho numa questão da seleção natural de Darwin. Então, Darwin, ele estuda algumas questões do Lamarck, né? As questões que o Lamarck tenta pesquisar e entender o mundo à sua volta. E aí ele define a seleção natural, que o meio seleciona o ser vivo que vai sobreviver naquele local. Então, o meio ele vai selecionar os mais aptos a sobreviverem naquele local. Quando a gente fala de teoria da evolução, evolução não significa melhora, ela significa mudança. Então, tem que tomar muito cuidado nessa questão, porque a gente sempre acredita que em algumas crenças e outros tipos de filosofia que não estão dentro da ciência acreditam que evolução significa algum tipo de melhora, né? Algum tipo de algo positivo, né? Você evolui, você ascende. Na verdade, não. Aqui, para Darwin, a evolução se dá no sentido de mudança, alteração, ok? E a gente fala muito sobre o caráter do ambiente selecionador, né? Como esse ambiente vai selecionar esse indivíduo. A gente fala de teoria da evolução, porque ainda é uma teoria, né? Ainda não é ciência, porque ainda não foi provado cientificamente. Ela está sendo provada aos poucos, mas é uma coisa que a gente não consegue olhar para pouco tempo atrás e ver isso, porque é uma teoria muito complexa. Mas no meio acadêmico ela é a mais aceita. Quando a gente fala sobre o comportamento, né, a gente está falando de um estímulo, de uma resposta e de um estímulo. Né, da relação entre o organismo e o ambiente. O organismo, né, vai produzir as respostas e o ambiente vai ser o estímulo para esse organismo, né? E a gente imagina que não tenha limites, né, sem impor limites aí. Quando a gente fala de comportamento consciente e inconsciente, né, muitas pessoas falam, mas é a questão de Freud, né? São duas ideias opostas, né, e tal. A questão é que o jeito como a teoria do comportamento, ela vê o consciente e o inconsciente, é uma diferença que eles têm, na verdade. Eles não acreditam no inconsciente psicanalítico, né, de alma, porém acreditam em comportamentos inconscientes no sentido de saber fazer, mas sem a consciência. Quando você sabe fazer, mas você não consegue falar sobre aquilo, eles acreditam que isso seja uma questão inconsciente. Você sabe fazer determinada coisa, mas você não sabe organizar logicamente numa estrutura psicológica para poder falar sobre o assunto, tá? Aqui, quando a gente fala de teoria comportamental, a gente tenta evitar, a gente tenta descrever, mas a gente tenta não ficar buscando porquês. Porque até quando você passa com um analista do comportamento, você tende a ver que é uma sessão de terapia muito mais sucinta, né? Você vai tentar realmente identificar o que está acontecendo, mas sem muitas explanações, né? Sem buscar
coisas muito antigas que geraram aquilo, né? Mas tentar modificar o comportamento desse indivíduo. Aspectos do comportamento. O primeiro seria o ambiente, né? A gente tem um estímulo antecedente, uma resposta e um estímulo subsequente, né? Que ele é após a resposta. O segundo seria o organismo, né? Apresentando respostas manifestas ou encobertas, manifestas no sentido de ser abertas, né? De externas ao organismo, que ela consegue ver por pessoas que fazem parte desse ambiente. Sim, se eu tô analisando duas pessoas, eu tô analisando a Mariazinha e a Ana Luísa. E aí eu vou analisar o comportamento da Mariazinha em relação à Ana Luísa. Certo? Aí o que acontece? Determinados comportamentos da Mariazinha vão ser vistos, manifestos pela Ana Luísa. Ela vai ser um ambiente, no caso. Tá? Então a gente tem essa diferença aí, né? E a questão de encoberto e privado. Encoberto é não visível em relação a não visível. Privado é algo que acontece, mas você não você poderia expor esse privado é em relação à audiência que a gente tem, é o fato de ter observadores vendo. Então, privado seria só o comportamento da Mariazinha em relação ao quarto dela, onde você não tem observadores. Então, mas o encoberto é, mesmo que tenha um observador, você não consegue ver, você não consegue identificar, como, por exemplo, pensar. Mas aí ela seria, no caso, privado e encoberto, né? Privado no sentido de você, a não ser que você fale, você não consegue que outras pessoas tenham acesso, e encoberto porque tá no plano mental, ninguém consegue ver. O quarto são os tipos de eventos ambientais. A gente tem estímulos físicos, que são comprovados pela ciência, e os sociais, que são produzidos por outros organismos. O ambiente também, né? O fato da acessibilidade. Quando a gente fala de audiência. Então, público é quando a gente tem mais de um observador, e privado é quando a gente tem nenhum observador, no caso, tá? Apenas o organismo que sofre, sente, né? E você não tem esse observador. O formigamento nos pés, ele seria algo encoberto e privado. Porque, no caso, você... A não ser que você fale, né? É uma questão interna, né? Então, você não tem como... A não ser que você fale, ninguém vai ficar sabendo. Quando a gente fala de comportamento operante, a gente fala de uma relação sujeito e ambiente, tá? De uma resposta e de um estímulo. O estímulo vem do ambiente, a resposta é do sujeito. E ela é específica, e essa resposta, tá? Que esse sujeito produz, ela altera, causa alterações no ambiente, e esse ambiente, ele é sensível a esse tipo de alteração. Então, eu fiz como uma formulinha aqui, né? Comportamento operante é igual às alterações do ambiente mais a sensibilidade, né? As consequências são qualquer eventos produzidos pela resposta de um organismo. Eu vou pensar num exemplo aqui, um minutinho. Ó, quando o namorado tá com a namorada, a gente vai analisar o comportamento da namorada, tá? Então, a namorada vai ser o sujeito e a gente vai considerar o namorado como o ambiente. E aí, a namorada escuta do namorado que ela está gorda, tá? E aí, a namorada pega e dá um tapa na cara do namorado.
né? Muito bem dado, daquele bem bonito que estala, sabe? Então, assim, quem fez o estímulo? O namorado, ele é o ambiente. E qual foi a resposta desse sujeito, né? Dessa namorada? O tapa na cara do namorado. Então, isso foi uma consequência, né? Um evento produzido pela resposta de um organismo. O evento foi o tapa na cara. É a resposta desse organismo e a resposta desse sujeito. Aí aqui a gente tem condicionamento operante e condicionamento respondente. Condicionamento operante, né? O objetivo é controlar o comportamento. Então a gente tem o estímulo, a resposta e o estímulo, né? Aí eu coloquei aqui o reforço, positivo, negativo, sem juízo de valor, ou seja, positivo de aumentar a resposta. Negativo de diminuir a resposta, mas não necessariamente de ser positivo de algo bom ou algo ruim, tá? E condicionamento respondente é só estímulo e resposta. É um recorte desse condicionamento operante. Até porque, assim, a gente vai analisar a resposta, né? Condicionamento respondente. Quando a gente fala de reforçamento intrínseco, a gente fala de um reforçamento interno encoberto, que ele pode ser natural ou arbitrário, como comprar lanche na cantina. Quando você vai lá, você aparece com dinheiro e você consegue comprar um lanche na cantina, certo? Aí a gente tem o reforçamento extrínseco, que é um reforçamento fora, né? Extrínseco para fora, são fontes externas que reforçam um comportamento, né? Reforçamento intrínseco, quando você pensa num reforçamento interno, algo interno que reforça determinado comportamento. Quando eu vou lá e compro lanche na cantina, o que reforça o meu comportamento? Primeiro, que a mulher tá lá, que a pessoa tá lá para me atender. Segundo, que eu consigo aquilo que eu quero comprar. Então, toda vez que eu for lá e eu conseguir comprar, isso vai reforçar meu comportamento de toda vez que eu quiser comprar de novo, eu vou de novo na cantina. Agora, quando eu vou lá e a mulher não me atende, né, a pessoa que tá lá não me atende, e toda vez que eu vou lá eu não sou atendida, eu vou parar, eu não vou reforçar mais esse comportamento de ir até a cantina para comprar algo. Quando a gente tem esse reforçamento extrínseco, por exemplo, é um reforçamento com agentes externos, né? Por exemplo, quando a gente pensa naquele vídeo, naquela série The Big Bang Theory, que o Sheldon reforça o comportamento da Penny, de ficar quieta, porque ela começa a falar muita besteira, e daí ele vai lá e dá um chocolatinho pra ela. E isso é um reforçamento extrínseco, porque ele não tá reforçando a Penny, ele tá reforçando o comportamento da Penny de ficar quieta. Então, o reforçador reforça a resposta e não o indivíduo. Isso é muito importante, tá?